E aí galera do Me Salva, nessa aula a gente vai começar a dar início às equações diferenciais de segunda ordem, ou seja, aquelas que apresentam a derivada segunda lá na nossa variável independente, que até agora a gente estava acostumado a ver equações de primeira ordem. Então a gente vai começar a falar um pouco sobre essas novas equações aí, que vão ser as equações de segunda ordem. Inicialmente vão ser ainda EDOs, ou seja, vão ser equações que envolvem derivadas apenas em uma variável aí. Então olha só, essas equações de segunda ordem, elas estão muito presentes no estudo aí de movimentos oscilatórios, como por exemplo, um sistema massa-mola, um pêndulo ou um circuito RLC, LC, como a gente já viu lá no curso de engenharia. Se alguém quiser ver, pode clicar no link aqui. E por que movimento oscilatório? Olha só que interessante. Se a gente tem uma derivada segunda de y, qual é a função que, derivando ela mesma duas vezes, volta para a função com sinal negativo? Olha só, é uma função trigonométrica. Se eu tiver um seno, e eu derivar o seno, eu fico com cosseno. Se eu derivar de novo, eu fico com menos seno. Então, olha só, esse seno aqui, ele é uma solução dessa nossa equação aqui. O interessante é que, então, que quando a gente tem derivadas segundas, a gente vai ter muitas vezes, não em todas, mas quase sempre, a presença de funções trigonométricas aí, que vão garantir que a gente tenha movimentos dessa forma aqui, oscilatória, ou então oscilatória com dissipação, na qual a gente tem uma diminuição na amplitude do seno aí. Então a gente vai começar a ver coisas assim agora no estudo de equações de segunda ordem. A forma dessas equações aí, quando elas forem lineares, é a seguinte, então. A gente tem a derivada segunda de y, normalmente a gente deixa esse coeficiente aqui igual a 1, a gente vai ter então f de x, y', g de x, y e r de x. Quando esse r de x aqui for igual a zero, a gente tem uma equação homogênea. Quando esse f de x aqui for igual a zero, a gente vai ver que a gente não tem dissipação no nosso sistema. Isso aí a gente vai ver daqui a um tempo. Então, basicamente, essa aqui é a forma das nossas equações. Ainda mais, se a gente tiver f de x e g de x, se eles forem iguais a constantes, a gente vai ter, então, uma equação de coeficientes constantes, que também vai ser bem comum aí nos nossos estudos. Nessas equações de segunda ordem, a unicidade de solução, que antes era dada por y de zero igual a um certo valor, agora não vai funcionar mais assim. Na verdade, a gente ainda vai usar essa informação aqui, mas a gente vai precisar de mais uma, que vai ser da derivada de y no ponto zero. Agora, a gente vai ter, então, duas condições iniciais para poder resolver o nosso problema. A gente vai ver que isso é uma consequência aí da segunda ordem das equações diferenciais. Então, eu vou dar alguns exemplos aí rápidos de como a gente pode aplicar essas equações aí de segunda ordem na teoria de circuitos elétricos. Se tu quiser ver mais sobre isso, tu pode entrar no curso lá de circuitos RL, RC e RLC. Então, olha só. Esse nosso primeiro circuito, a gente tem aqui um capacitor e um indutor. A gente pode dizer que no instante inicial a gente tinha uma corrente zero, uma tensão V0 aqui no capacitor. A equação que está associada com esse sistema aqui é a seguinte. Para uma corrente I de T aqui, a gente tem que a equação vai ser dessa forma. I duas linhas mais 1 sobre LCI igual a zero. Então nota, é uma equação homogênea e é uma equação que não tem termo em I'. Então a gente não vai ter dissipação, como eu falei, e a presença desse zero aqui, ou seja, a homogeneidade da equação, se dá pelo fato de não ter nenhuma fonte aqui nesse nosso sistema. A solução dessa equação vai ser da forma A seno de ômega t mais B cosseno de ômega t. Então, olha, a gente está tendo aqui uma solução oscilatória. O PVI aqui, ele seria a corrente no instante zero, que é igual a I0, e a gente teria que determinar também a derivada da corrente no instante zero, que ia ser determinada através da tensão
nesse capacitor aqui. O que vai acontecer se eu adicionar um resistor nesse nosso circuito? Agora a nossa equação ela vai ter a seguinte forma, olha só. I duas linhas mais R sobre L I linha mais 1 sobre LCI igual a zero. Novamente, é uma equação homogênea porque a gente não tem nenhuma fonte aqui nesse circuito. E olha só, agora a gente tem a presença desse I'. O que esse I' representa? Uma dissipação de energia aqui no nosso resistor. A solução desse sistema aqui vai depender dos valores de R e LC. E o PVI vai ser dado da mesma maneira. A gente vai ter o I de zero e o I' de zero. Por fim, se a gente tiver um circuito no qual a gente tem a presença de uma fonte aí, a nossa equação associada vai ser a seguinte, ó, I duas linhas mais R sobre L' mais 1 sobre LCI, isso vai ser igual a 1 sobre L vezes U de T. Então percebe que agora a gente tem esse U de T referente a essa nossa fonte aqui, que representa a não homogeneidade da equação. Novamente, essa solução vai depender de R e LC, mas ela vai ter a forma seguinte, ó, ela vai ser YN mais YP, na qual o YN é a nossa resposta, como se a gente não tivesse a fonte, e o YP é a resposta em função da fonte. Isso aí a gente vai ver ao longo do curso, e o PVI é o mesmo de antes, I de zero e linha de zero. Então, essa é uma aula introdutória aí às equações de segunda ordem para tu perceber algumas coisas, como por exemplo a presença desse termo I', a homogeneidade das equações e também para tu ver a aplicação aí dessas equações de segunda ordem nos circuitos elétricos, que é uma área aí de estudo bem interessante também. Era isso aí então, nas próximas aulas vamos começar a ver métodos de resolução de equações de segunda ordem, começando pela redução de ordem. Era isso aí então e até as próximas aulas.